Então, justamente, é através do mapeamento de processos que se busca resolver a visão do todo o problema da completeza dos requisitos. Os processos eles estão presentes em praticamente tudo que a empresa faz. A gente pode dizer que não existe uma limitação de tamanho, ou de indústria, ou de tipo de empresa para que existam processos. Qualquer empresa de qualquer tipo ou qualquer tamanho sempre vai ter e sempre vai realizar suas ações através de processos de negócio. É fácil perceber isso pela própria lista de exemplos que nós temos aqui, né? Temos aqui um processo de RH, um processo de crédito, um processo de planta industrial, de desenvolvimento de produtos, um processo de compras, um processo que tem diretamente atendimento ao cliente, processos de investimento, processos de crescimento da empresa, processos dos mais variados tipos, porque não há área de atuação que não possa ser tratada por processos. Exemplificando um pouco, é através do mapeamento de processos que o analista ele, então acaba tendo a visão do todo. Ele consegue, através de um desenho de processos, saber tudo o que acontece do início ao fim. Ele consegue mapear e identificar o que é feito e por que é feito. E dessa forma, ele consegue questionar o que está sendo feito de forma a verificar se o que está sendo feito da melhor forma. Por exemplo, aqui nós temos um processo de recebimento de materiais, que se inicia quando? Com a aprovação de uma ordem de compra, né, uma ordem de compra que é enviada para um fornecedor, solicitando a compra de material, e que passa por diversas etapas, como por exemplo, a conferência do material, o recebimento desse material na empresa, a conferência para verificar se o material recebido está em mesmo número e quantidade daquilo que foi solicitado. Se não tiver na mesma quantidade, o que deve ser feito, se ele deve ser aceito, se ele deve ser devolvido. E esse processo termina quando o material é recebido ou quando a ordem de compra que gerou esse recebimento é cancelada. Cada uma das etapas desse processo é uma etapa que é detalhada. É detalhada em subprocessos, onde a gente chega então no nível de atividades, que é onde realmente as coisas são feitas. A gente pode ver um exemplo semelhante num processo de viagens. Um processo de viagens o que é? É um processo em que se inicia com a solicitação de uma viagem dentro da empresa, passa pela reserva das diárias e de passagem aéreas, passa pela aprovação, pelo pagamento de adiantamento e termina com a prestação de contas. Cada etapa desse processo de viagens também é composto por uma série de atividades que tem por objetivo atender o objetivo daquela etapa ou daquele subprocesso. Por exemplo, a gente tem aqui um subprocesso de reserva de passagem aérea e hotel. E aqui é importante ressaltar, é justamente nos subprocessos, dentro dessas etapas, em que as atividades são detalhadas e que se define então como que as coisas são realizadas. São nas atividades que a gente consegue enxergar um usuário usando um sistema. É a partir da avaliação da atividade que nós podemos então identificar quais são os requisitos de sistema que são necessários para se definir e para se atingir as expectativas do cliente. Por exemplo, vamos pegar aqui essa atividade de busca de opções de hotel e passagem. Possivelmente, quando o analista foi fazer a análise dessa atividade, ele chegou à conclusão que precisava de uma tela onde seriam informadas a cotação de passagem aérea e de hotel para atender aquela viagem. Então vejam que a análise de uma atividade nos fez chegar aos requisitos de uma aplicação. Então, uma vez que a gente falou um pouquinho de processos, vamos voltar ao nosso problema inicial. Como será que a visão de processos consegue ajudar na identificação e o mapeamento dos requisitos? Na verdade, de várias formas. A abordagem por processos ele pode ajudar na medida que ela traz consigo uma visão muito mais ampla sobre como abordar os problemas. Inicialmente,
A visão de processos parte de uma avaliação sobre como as atividades são feitas hoje. E a partir da forma como as atividades são feitas hoje, o que isso acarreta. Com essa visão de como as coisas são feitas hoje, a visão de processos ajuda o analista a conduzir a análise a partir da análise do problema, e não a partir de uma solução que nem sempre é a mais adequada. O próprio problema ele acaba sendo visto de uma forma muito mais ampla. Por quê? Porque é feita uma análise sobre onde o problema está inserido. O que existe em volta desse problema? Essa análise não deixa para ser feita lá no momento da implantação, ela é feita já de partida. O que acontece antes e o que acontece depois de cada atividade? O quanto que uma solução que venha a ser proposta, o quanto que um sistema que venha a ser desenvolvido pode impactar nas dependências que existem entre o que é feito antes e depois daquela tela ou daquele usuário. Quantas vezes vocês já não se depararam, por exemplo, com soluções que conseguem resolver um problema, mas que não conseguem medir o impacto dessa solução no que acontece após? Quantas vezes a gente não teve que desenvolver novas funcionalidades lá no período de homologação, porque só se descobriu lá no final que o usuário ele não tinha todas as informações que precisava. Que ele achava que depois da atividade dele, outras coisas eram feitas, mas ele não sabia exatamente o que. Só que ele não soube passar essa dúvida no momento da análise. Na verdade, a definição de requisitos e funcionalidade se baseia muito justamente na análise individual de cada atividade. É a partir daí que o analista de sistema vai obter as informações que precisa para identificar os requisitos do seu sistema. À medida que o analista ele conhece e detalha o escopo de uma atividade, ele encontra ali tudo que ele precisa para que ele possa desenvolver um sistema que entregue o resultado que está sendo esperado. Vejam bem, é justamente a partir da visão do problema e do que é necessário, então, que surgem as necessidades e requisitos. Desse jeito, todo e qualquer requisito que venha a surgir, ele está calcado em quê? Em uma atividade, ele está calcado numa necessidade concreta que está mapeada num processo que vê o todo, que vê tudo que é necessário para que a empresa consiga cumprir o seu objetivo. Como essas atividades elas são mapeadas e detalhadas, e como os sistemas acabam sendo identificados e objetivos com a ideia de atender uma determinada atividade, acaba também naturalmente se formalizando a forma como se espera que cada usuário faça cada atividade. Essa decisão acaba não sendo mais uma decisão do usuário, acaba sendo algo que vem de forma top-down, do processo para a atividade, da atividade para os sistemas que estão disponíveis nessa atividade. E dessa forma, existe uma garantia, existe uma tranquilidade muito maior que o conhecimento sobre como cada atividade é feita, ele não fica simplesmente na cabeça do usuário, ele se torna um conhecimento da empresa. Bom, como o foco da análise ele é feito com base na visão de processo, justamente as necessidades como o foco da análise é feito na necessidade do processo e das necessidades e das carências do processo, e não na execução de uma análise de um determinado usuário em específico, se torna muito menos provável que surjam requisitos ou novas funcionalidades, porque o processo de análise já foi um processo que viu o todo, viu o que acontecia antes, durante e depois do escopo do projeto.